O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Eu sou a Ariane Galdino, sou anfitriã nessa jornada aqui empreendedora e o nosso programa está começando aqui na 101,1 FM, na Rádio Universitária Unimontes, essa rádio que traz conhecimento, cultura e muita informação. Nosso programa tem o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Impremix. E já agradeço de antemão também a presença da nossa querida Vanessa Araújo, a nossa roteirista aqui, que cuida lá do nosso canal. Você já segue nosso canal? Pois é, já segue lá no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Lá você vai ouvir todos os nossos programas em podcast. Vai ter também lá alguns shorts, alguns vídeos, né, dos bastidores aqui, tá bom? E agradecer ao nosso querido Paulo, nosso radialista também, que edita e comanda tudo aqui com a gente. Essa semana nós recebemos a advogada especialista em proteção de dados, que é também presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB Montes Claros, Maria Fernanda Câmara. Ela que vai trazer para a gente um pouco sobre a lei de LGPD, que é tão importante para nós empreendedores e que a gente ainda anda boiando aí, viu, Maria Fernanda? Seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, porque eu sei que você tem várias especialidades que eu acho que são de cunho, né, para embasar tudo que você vai trazer para nós hoje aqui. Olá, Ariane. Olá a todos os ouvintes. Inicialmente eu quero te agradecer, Ariane, pelo convite. É uma honra estar aqui novamente nessa casa. Já vim aqui na rádio como presidente da OAB. Alertar também ao pessoal sobre a necessidade de se envolver mais com a segurança dos dados pessoais. Eu vim falar mais voltada ao titular de dados e hoje a gente vai abordar mais a questão da empresa em si, né? Uhum. Então, me apresentando aqui brevemente, eu atuo como advogada há 14 anos, mas nos últimos 4 anos eu me especializei, ando me especializando na área de privacidade e proteção de dados. Uhum. Nesse caminho aí eu já tirei diversas certificações, como a certificação internacional da Exim, que é voltada a ser DPO, que é o encarregado de proteção de dados. Uhum. Além de diversas outras sobre como gerenciar riscos, continuidade de negócios, tudo voltado mesmo à gestão empresarial. E, paralelamente a isso, tem a advocacia, que a gente atua resguardando o direito do cidadão, se for violado. Muito então bacana. Nanda, que a gente já chama até de Nanda, viu? Já vai pra intimidade. E começa já quente. Eu queria que você já começasse pra gente falando, assim, o que é essa tal de Lei Geral de Dados, de proteção de dados, né? E desde quando ela está em vigor? Então, Ari, vamos voltar um pouquinho ao passado. Nós já tínhamos na nossa legislação brasileira algumas leis que resguardavam não diretamente, mas indiretamente a nossa privacidade, os nossos dados, não só os pessoais, como todo tipo de dado, né, em si. E com o avanço tecnológico, com o uso massivo de dados pessoais, viu-se a necessidade de ter algo que regulamenta esse tratamento de dados, que é tudo aquilo que envolve dado pessoal. Até mesmo você olhar, ter acesso a um dado pessoal, caracteriza um tratamento de dados. E o que a lei veio? Por que a lei veio? Ela tem uma base muito forte da Europa, através do Regulamento Geral Europeu sobre Proteção de Dados, que está em vigor desde 2018. E o Brasil teve essa necessidade de se resguardar para ter pelo menos uma base
de se resguardar comercialmente com os países que já tinham proteção. Entendi. Ele não tinha essa proteção voltada diretamente ao dado pessoal. E a LGPD, ela foi feita muito rápido. Ela ainda carece de muitos pontos. Ela foi publicada em 2018 e entrou em vigor em três tempos. Por quê? Veio a pandemia e delongou ainda mais o vigor da lei, que é onde ela passa a ter a força, né? Ter a obrigação da empresa cumprir. Lá em 28 de dezembro, mais ou menos, de 2018, entrou em vigor os artigos que falam da agência reguladora, da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque a gente tem que ter um agente regulamentador, um agente que fiscaliza a lei. Entendi. Né? E os demais artigos, eles entraram em vigor só em setembro de 2020, exceto as sanções administrativas. Porque esse tempo de 2 anos foi para a empresa se adequar, as empresas em todo, se adequarem para depois ser aplicada a sanção. Porque teria que dar um tempo para as empresas se enquadrarem, assim, que na prática, não, até hoje, assim, é raríssimo você ver uma... E na prática, como é que foi essa adequação? O que era? O que seria? Não, na verdade, está caminhando assim a passos muito lentos. Mas aqui, por exemplo, nós temos um e-commerce, né? crijoias.com.br. Então a gente criou um pop-up para a pessoa poder autorizar, né? Ali. É o cookie. É o famoso isso. cookie. Sim, isso aí é um pequeno detalhe. Pontinho de aí, detalhe lá na no lei. cadastro, quando ela faz cadastro para ser um atacadista, lá também tem um termo para ela poder concordar, com né? Leio, concordo. Isso, já é um passo, né? Já é um passo, meu Deus, sim. obrigada, senhor. Né? Um passinho bem minúsculo, mas assim, pelo menos você tomou o cuidado de estar se adequando. Tem empresas que nem isso, Mari. Entendi. Tem empresas que nem isso. Mas a lei, ela veio resguardar mesmo, veio regulamentar o que as empresas devem fazer. E quais são os direitos que os cidadãos, que a gente chama de titular de dados, somos todos nós. Para os titulares de dados, quais são os principais direitos, segundo a LGPD? Eu acho que isso é importantíssimo. Sim, é importantíssimo. Assim, a gente já tem vários direitos resguardados na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, que a gente faz um paralelo muito forte da LGPD com o CDC. O CDC tem o quê? 30 anos, né? CDC que ele foi é o Código de Defesa do Consumidor. Tem 30 anos que ele está em vigor. E até hoje você encontra empresas que ainda não está regulamentado o Código de Defesa do Consumidor. E por que a LGPD há 4 anos em vigor vai estar? Entendeu? A NPD, ela não está cobrando, mas não tão firme como deveria ser. Justamente por isso, ela está conscientizando, ela está advertindo as empresas que ela tem que resguardar os direitos e os dados, porque assim, as empresas, elas tratavam os dados das pessoas de qualquer forma. Virava moeda de... Eu lembro quando eu trabalhava com telefonia e tudo, tinha essa conversa, assim, né? Nos bastidores, assim, que as empresas vendiam o banco de dados do povo. Mas até hoje, de uma empresa telefônica para outra. Isso, mas até hoje acontece isso. Gente. Então, imagina se não houvesse. Ia continuar da mesma forma. Ia ter ainda aquelas violações de dados. E assim, a lei, ela veio regulamentar como que a empresa coleta, como ela armazena, como ela compartilha. Não é de qualquer jeito que ela pode compartilhar dado. Não é sem... tem que ter ciência, o titular tem que ter ciência desse compartilhamento. O titular de dado, ele tem que ter acesso aos dados pessoais que a empresa possui dele. Qualquer empresa, seja ela de qualquer porte, de qualquer setor, o titular, ele tem que ter acesso. A empresa não pode negar. Ele tem o direito de retificar os dados, ele tem direito de saber com quem que a empresa está compartilhando e o porquê. Ela tem que ter um respaldo legal porque que ela está compartilhando aquele dado pessoal. E além disso, se os direitos forem violados, se a empresa fala assim, não, eu não vou cumprir com esse direito seu,
Ah, mas é um direito. Não, mas eu não vou cumprir. O que o titular de dados pode fazer? Ele tem um canal com a ANPD, que ele peticiona na ANPD, falando meu direito. Ele tem que comprovar que o direito dele o direito foi violado. Entendi. Ou não foi cumprido. Eu fui até essa empresa, meu direito não foi resguardado. Por favor, quero providências. Ele tem um canal próprio na ANPD para isso. Entendi. Então assim, vamos lá. Quais que são as principais obrigações das empresas em relação à coleta, armazenamento e processamento de dados? Então, o que as empresas têm que ter, assim, mais para frente eu vou falar uns 10 passos que eu, assim, teoricamente, com base nos meus maravilhoso. estudos, eu criei, dica, ela entendeu? É potencial. Então, vamos deixar pro finalzinho, assim, a cerejinha do bolo. O que a empresa ela tem que resguardar? Como ela tem que coletar? Como que ela tem que compartilhar? Inicialmente, para a empresa coletar, ela tem que ter uma finalidade. Eu estou coletando os seus dados para você fazer uma consulta. Eu estou coletando seus dados para eu poder te vender um produto e te dar uma nota fiscal, por exemplo. Entendi. Ela tem que ter uma finalidade. Tendo a finalidade, ok. Ela tem que ter uma hipótese legal. O que é uma hipótese legal? A lei ela vem falando 10 hipóteses legais que a empresa tem que garantir. Qual que é a hipótese legal que a gente mais conhece? O termo de consentimento. Tá. Aquele termo de consentimento que a gente assina. Mas além disso, a gente tem 9 outros. A gente tem execução de contrato, a gente tem tutela de saúde, a gente tem obrigação legal. A empresa tem vários aspectos que ela pode se resguardar para estar tratando aquele dado. Então, para ela coletar um dado de qualquer pessoa... Que entra dado de colaborador, de cliente, tudo. Numa empresa, você não tem só de cliente. Colaborador, parceiro, todo tipo de dado. Sim. Todo tipo de dado. Não é só do colaborador. Tudo que envolve, não é só do cliente. Tudo que envolve dado pessoal. Sim. Aí a empresa vem e fala, mas sou B2B, business to business. Sou de empresa para empresa. Eu não trato o dado pessoal. Trata. Quem é o representante da empresa? É uma pessoa física. Verdade. Então, você coleta um dado pessoal. É mínimo, sim, mas você precisa resguardar aquele dado. Você precisa de uma segurança com aquele dado pessoal. Entendeu? Além disso, a empresa precisa implementar medidas de segurança e organizacional. O que é isso? Que medidas são essas? Depende. Depende da vulnerabilidade que a empresa possui. Se ele mexe só com o sistema, tem que ter um firewall, tem que ter um antivírus, tem que ter segregação de função, não é todo empregado que pode ter acesso àquele dado. São várias medidas que têm que ser colocadas, implementadas de acordo com a necessidade da empresa. Onde armazena. Onde armazena, como que está a segurança. Por exemplo, lá nas lojas eu tenho todo cuidado, porque se você pega a comanda, aí você precisa dos dados do cliente para tirar a nota fiscal. Isso. Você não pode pegar aquela comanda e deixar em cima do balcão. Justamente. A questão da mesa limpa e tela limpa. Você vê uma coisa simples, é óbvio. Sim, óbvio, questão... sendo dito mais uma vez esse programa. Mas assim, o óbvio tem que ser dito, entendeu? Pode estar ali na sua frente, mas você não está enxergando. O empresário, não, isso aqui é qualquer coisa. Não é, gente, qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Se chegar no balcão, tá cheio de papel com dado pessoal. Eu já cheguei no lugar, ó, pra você ver o que acontece comigo. Aconteceram 2 episódios comigo. Você dá carteirada? Não, então, eu já dei consulta gratuita, mas não aceitaram. Eu falei, tudo bem, fiz minha parte. O que aconteceu comigo? Fui com os meus filhos consultar, né, uma consulta com eles, numa clínica onde que eles nunca foram, eu nunca fui, entendeu? E aí, entreguei o documento de identidade, com o número do CPF, baixou todos os dados dos meus filhos. Nome da mãe, nome do pai, endereço, telefone. Eu falei, uai, como assim? Eu nunca vim na clínica. É porque a gente usa um sistema, se for utilizado em outra clínica, a gente puxa os dados. Isso é errado, isso é totalmente ilegal. O sistema não é a empresa, assim, a empresa também tem sua culpa, mas o sistema não está adequado. Ele não pode compartilhar esses dados sem o titular ter ciência. Imagina, se o CPF do meu filho foi vazado, apenas com o CPF, a clínica puxaria todos os dados dele. E ainda é um dado muito sensível, que é dado de criança, que tende a ter mais cuidado ainda.
E um outro, aí eu conversei com a médica, né? Com a dona do consultório, ela, não, mas isso não pega não, a lei não vai pegar. Eu falei, gente, não existe, lei tá para cumprir, não existe isso. Se não fosse para cumprir, não existia a lei. E assim, né, a gente está falando, igual você falou lá do Código de Defesa do Consumidor. Tem 30 anos e até hoje pessoas. Mas assim, a gente está numa era que as coisas, elas estão assim, muito digitalizadas, né? E tá tudo muito simultâneo. Então assim, se existe a lei é para ser cumprida e logo, logo ela vai ser cada vez mais fiscalizada e vai começar a mexer no bolso desse empreendedor que não tiver atento a essas questões. E é a partir daí que vai tomar uma atitude. Não é? Infelizmente. Entendeu? E um outro episódio que aconteceu comigo, eu pedi também numa clínica de saúde, dados sensíveis, dado de saúde é um dado sensível, eu pedi à funcionária um rascunho. O que a funcionária me deu, Ariane? Okay. Um laudo médico de uma paciente com câncer. Ah, meu Deus, você pediu uma folha de rascunho? Eu pedi um rascunho. Ela me deu uma folha onde tinha o CID, onde tinha o nome completo do paciente, onde tinha tudo. Falei, como assim? O que eu fiz? Eu, com toda a classe, né? Falei, eu vou te devolver essa folha aqui porque tem dados sensíveis. Eu não posso receber isso. Por favor, descarta isso. Não passa. Ah, mas é rascunho. Eu falei, não utilize isso com rascunho. Isso aqui é uma violação por de isso dado. Tem que ter por isso que não vale só o empreendedor, por exemplo, ter a informação, né? O empreendedor, ele tem que ter a informação, o conhecimento necessário e ele tem que alinhar esse conhecimento com a equipe. Não é? Porque, por exemplo, ela não deve ter ideia do que ela estava fazendo ali. Então, ela imprimiu uma coisa ali que faltou alguma outra coisa e ela falou, eu vou deixar isso aqui, vai servir de rascunho. Ela está tendo uma mentalidade ambiental até correta, né? De reutilização do papel. Entretanto, completamente errado com relação à lei LGPD. E olha só, isso é uma questão de atenção, é uma questão até básica, né? Mas se você não comunica com a sua equipe e não alinha essas questões, não funciona. Novamente, o óbvio tem que ser dito. Mesmo a gente achando que o óbvio, é óbvio. Não é, tem que ser dito. Tem que ser dito. É verdade. E o que eu sempre falo? Mas eu não tenho grana para isso. Eu não tenho dinheiro para implementar. Eu falei, vamos fazer uma conscientização. Vamos fazer uma mudança de cultura na empresa. Não precisa implementar nada agora. Vamos fazer pelo menos isso. Vamos mudar a mentalidade de todo mundo que está aqui. Da alta direção até o porteiro. E tem que envolver todo mundo. Todo mundo da empresa. Não basta só a alta direção, não basta só os atendentes. Entendeu? Quanto mais gente sensibilizado, mais gente sabendo quais são as consequências justamente, legais, né? Até mesmo a pessoa que faz a limpeza do ambiente. Por quê? A limpeza do ambiente, ela vai saber que se tiver um documento no lixo e ter dado pessoal, esse documento não deveria estar ali. Entendi. Ele deveria estar com descarte seguro, um descarte próprio para aquele documento. Picado, né? Justamente. Pega a tesoura, se não tiver o triturador, pega a tesoura e corta, entendeu? Isso aí. Ô, Nanda, e me fala aqui, quais que são as consequências legais e financeiras para uma empresa que não cumpre a LGPD? Muitas. Então, desde sanções administrativas, processos judiciais e o que eu falo que é o pior de todas, é a reputação da empresa. Por que a reputação da empresa? Se houver um vazamento na empresa e isso foi espalhado, quem vai querer ir lá entregar os dados pessoais daquela empresa? Não, aquela empresa não é confiável, não. Aconteceu isso e aquilo no meu dado pessoal. Vazou, foi dali. Estou recebendo um monte de ligação por conta de um vazamento de dados daquela empresa. E na era de golpes, né, Nanda? Isso é muito sério. Muito, muito sério. E acontece justamente aí, sabe? É essa questão de vazamento que acontece tantas fraudes. E as pessoas ainda não estão conscientizadas na questão das fraudes. É um outro ponto também, que para outra oportunidade a gente abordar sobre isso. Mas a empresa, ela pode ser multada, então? E o que ela... que valor? Então, a gente tem as sanções administrativas que vão desde a advertência, multa de 2% do faturamento anual da empresa, que pode chegar até 50 milhões por infração. Nossa Senhora. Não é que houve 3 infrações aqui, uma
um acesso indevido, um roubo de dados e o uso indevido do dado. Vou pagar uma multa, dependendo da gravidade, é óbvio, né? São 50 milhões por incidente. Meu pai. Você imagina. Nós temos uma sanção pior de qualquer outra, do que até mesmo financeiramente, que é a proibição do uso dos dados pessoais. Imagina uma empresa que não possa usar dado pessoal. Como é que faz? Fecha, acabou a empresa. Proibir totalmente o uso do tratamento dos dados pessoais. A empresa simplesmente fecha as portas. Né? Nossa, essa é uma grande gravidade. Tem até uma outra também sanção que a empresa deve publicizar o incidente. Em rede nacional, falar houve um vazamento, houve um roubo de dados pessoais. Então aconteceu isso na minha empresa um tempo atrás. A gente, houve um vazamento, a gente tem o backup, né? Tem um backup que inclusive nem é feito dentro, tem todo um contrato para isso ter feito e tal. Mas aconteceu isso, e aí eu fiz um boletim de ocorrência, aí mandei pro meu jurídico fez uma notificação lá e tudo pra gente poder formalizar a situação de que pela qual a gente tinha passado, que é uma coisa que foge, por mais que eu tenha o antivírus, né, e tudo, que você tem que ter mesmo, você tem que pagar anualmente o antivírus ali, pro seu servidor e tudo certinho, mas não tem horas que a gente tem que fazer. Mas assim, a gente consegue minimizar o risco. Nós não conseguimos zerar o risco. A gente sempre fala, vai chegar a sua hora. Entendi. Vai chegar a hora de você ter e pedindo resgate dos dados, tem um roteiro horroroso. Não, e não existe pagar resgate. Qual é a afirmação que você vai ter de que você vai ser restituído dos dados pessoais? Não existe isso. Então, assim, mesmo que você implemente, mesmo que você faça tudo certo, você não consegue zerar o risco. Não existe isso. Porque, assim, nós estamos implementando isso aqui, mas aquelas pessoas que invadem, elas estão muito mais à frente. Elas estão evoluindo também, aprimorando ainda mais. Um garoto de 16 anos invadiu o sistema do SUS. Agora, recentemente. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso recentemente. Mesmo. É verdade. Do governo, um sistema do governo. Então, assim, a lei tá para cumprir? Tá. A gente tem que cumprir? Tem. Mas a gente não vai estar... Não vai ter como a gente zerar o risco. Mas pelo menos a gente tem que se prevenir. Tem que se prevenir. A gente que é empreendedor, que trabalha com dados sensíveis, a gente tem que se prevenir a respeito de como que a gente pode garantir que a gente está coletando os dados pessoais de uma maneira legal e transparente. E se a gente não fizer nada, aí que vai dar probabilidade maior. De dar problema. Então, pelo menos você ter uma proteção maior na sua empresa vai evitar que ocorra o incidente. E como que você indica que nós, empreendedores, possamos fazer para garantir essa coleta de dados pessoais de maneira assim, mais transparente possível? Você já falou a palavra transparência. Você deve ser transparente para o titular de dados. Para você coletar, como eu disse anteriormente, você coletar com uma finalidade. Você não pode desviar a finalidade. O desvio de finalidade é um incidente de dados. O titular, ele está ciente que ele forneceu os dados dele para aquela finalidade, e você, como empresário, desvirtuar ainda mais a finalidade, já está indo de encontro ao direito do titular. Entendi. Entendeu? Então, assim, se você quer utilizar aquele dado para outra finalidade, você tem que informar o titular de dados que você está fazendo isso. Para te resguardar, ter políticas de privacidade. Além de ter políticas, é o treinamento. É a conscientização. Como que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Além disso, é o armazenamento. A gente não pode armazenar em qualquer lugar e de qualquer jeito e por tempo infinito. Não existe armazenamento infinito. Toda lei, toda empresa tem leis que a regem. Toda lei tem leis. E cada empreendimento tem suas leis que devem ser seguidas. E essas leis, elas prevêem prazos de retenção. De dados. E a empresa tem que cumprir esse prazo. Mas a empresa, não vou descartar aqui não, que eu posso precisar. Olha o risco aí. Do poder precisar, não vou armazenar. Tudo bem, você armazena lá por tempo indeterminado, ocorre um vazamento, e aí? Qual resguardo legal que você tem para isso? Nenhum. Porque o prazo tinha expirado. Entendi. Entendeu? Igual, por exemplo, no contrato de trabalho lá das minhas empresas, tem um item lá
que informa ao meu colaborador, por exemplo, que ele não pode ter no celular dele dados sensíveis do meu cliente, porque a gente trabalha na área de vendas, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 celulares disponíveis, né, pra gente poder cuidar daqueles dados ali, porque senão eu corro o risco de um colaborador, né? Eu não sei. Isso. A gente tem que, como diz hoje, a gente tem que ser meio neurótico, né? Paranoico com as coisas assim, né? Então, assim, dentro da assessoria jurídica que eu tenho, lá no contrato tem esse item, né, para formalizar, assim, que o colaborador ele tem que estar ciente que ele não pode utilizar aqueles dados ali para nada, entendeu? É que ele não pode guardar aqueles dados ali dentro do aparelho dele, né? São algumas coisas assim, nem mesmo utilizar o celular particular, né? Isso, nem mesmo utilizar um celular particular. Isso. Então está lá, é uma cláusula, né, no contrato de trabalho. Até pra gente poder se resguardar, porque a gente que é empreendedor, a gente tem que se resguardar o tempo todo, né? E essas informações, elas têm que ser acertadas lá com o colaborador quando você faz contrato de trabalho. Justamente. E volta e meia você falar sobre, né, Nanda? Treinamentos regulares, com tempos curtos, porque pode cair no esquecimento. Isso. Normal do ser humano, né? Esquecer, não, mas eu esqueci. Mas se a gente tiver regularmente treinamentos e conscientização, isso não cai no esquecimento. Aí se torna um hábito. A pessoa já trata de uma forma diferente, um olhar diferenciado, que eu não posso fazer isso para resguardar. É se colocar no lugar do outro, né, também. Empatia, se colocar no lugar do outro, justamente. Eu queria até que você falasse para nós, assim, quais que são os principais passos que uma empresa ela deve seguir para ela implementar um programa de conformidade com a LGPD. Mas vocês só vão ficar sabendo disso no próximo bloco, viu, Nanda? Aguenta aí que a gente já vai voltar. Agora o Paulo vai colocar uma música maravilhosa pra gente ouvir aí e dar, assim, um esclarecido em tanta informação boa que a gente recebeu. E no próximo bloco você vai ter aí 10 passos de como implementar, né, esse processo para que você possa se adequar às normas da LGPD. Fique ligado aí na 101,1 FM e já o Empreendedor em Ação volta com mais informação para você. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui no programa Empreendedor em Ação, esse programa que traz muita informação, notícias, conhecimentos para você, empreendedor, ficar aí atualizado com os temas que circundam aí a nossa vida empreendedora. Hoje aqui com a advogada especialista em proteção de dados e também presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB Montes Claros, a Maria Fernanda Câmara. No primeiro bloco, nós encerramos com uma pergunta para Maria, que é justamente para que ela nos dê aí os principais passos que uma empresa deve seguir para implementar um programa de conformidade com a LGPD. Maria, fala para a gente então. Então, nós temos, na verdade, um processo muito extenso e muito delicado também. Mas eu criei, com base nos meus estudos, nas minhas certificações, eu criei 10 passos para iniciar a implementação na empresa. E você mentora empreendedores e empresas? Isso. Como é que as pessoas te encontram, Nanda, no Instagram? Você pode me achar no dpo.mariafernanda. @DPO, D de dado, P de pato, O de ovo. E aí você faz todo esse trabalho? Sim, lá tem várias altas dicas de segurança, como se portar em caso de um incidente, como atua o DPO, que é o encarregado de proteção de dados, entre altas novidades também, né? Notícias que estão saindo aí na mídia sobre isso, eu vou comentando certas matérias, né? E a importância também de ter isso divulgado, né? É importante ter isso divulgado na mídia para as pessoas se aterem melhor. Sim. E dentro da sua experiência, o que você acha que são os principais passos? Então, o que a empresa deve começar para implementar? Primeiro, uma auditoria interna. Ela tem que saber o status atual em relação à privacidade e proteção de dados. A empresa no todo. Contratos, sistema, pessoal, tudo. A gente tem que fazer uma auditoria bem sistematizada. Segundo passo, ter um profissional, pode ser
interno ou externo, que a gente chama de terceirizado, responsável para estar trabalhando com isso. Porque tem que ter um conhecimento, uma expertise mais profunda sobre o tema. Não é simplesmente ler a lei e já vou implementar. Não é isso, tá? Tem que ter o conhecimento maior sobre isso para conduzir também essa implementação. Eu tenho um serviço que chama assessoria ao DPO interno. Entendi. Eu assessoro o DPO, o profissional que vai estar implementando dentro da empresa. O DPO é o encarregado de proteção de dados. Isso, que é o profissional especialista em privacidade e proteção de dados. E o papel dele dentro da empresa? Resguardar toda a privacidade, resguardar toda a regulamentação interna da empresa. Ele é o ponto focal, empresa, autoridade titular. Ele é o ponto central entre esses 3 setores. Mas ele é um colaborador lá ou ele é um jurídico? Não necessariamente. A LGPD ela não é jurídica nem TI. São os 2. Entendi. Tem que ter um conhecimento paralelo. Eu sou da área jurídica, mas eu estudei também. Eu não sou da área de TI. Longe de tecnologia da informação e segurança da informação. Eu não sou especialista, mas eu tenho conhecimento. E o que eu fiz para suprir isso? Eu tenho um parceiro na área de tecnologia da informação. Entendi. Nós trabalhamos juntos para implementar. Eu mais na área jurídica, mais na conhecimento, mais de gestão e jurídico, e ele na parte de tecnologia da informação e segurança da informação. Porque muitas empresas têm essa ideia, meu jurídico resolve. Não resolve. Entendi. Só saber a lei não vai resolver. Tem questões técnicas também para entender. Entendeu? Compreendi. Ou, meu TI resolve. Não resolve, porque tem questões organizacionais que apenas o jurídico tem que saber. Entendi. E assim, ter um profissional que saiba, não precisa ser internamente, você pode terceirizar esse tipo de serviço, tá? Depois de você ter esse profissional feito a auditoria, você tem que mapear os dados que tem na empresa. Você tem que saber o que a empresa tem de dado. Eles estão sólidos, não está estruturado. Tem que ter uma estruturação com esses dados. Depois disso, registrar as operações, o que a empresa faz. O que a empresa faz? Registrar todas as operações, tudo que a empresa faz. Depois disso, inventariar as leis que regem a empresa. Código de Defesa do Consumidor, que é a principal, LGPD, entre outras. De acordo com o segmento da empresa, né? Justamente. Inventoriou as leis, porque assim, o profissional de proteção de dados, ele não vai saber tudo, né? Não tem como a pessoa saber tudo. Mas precisa ter um direcionamento, que é a empresa que tem que repassar para o profissional. Que assim ele vai ter um direcionamento para como vai atuar na empresa. Que ele tem que ter o respaldo legal da empresa. Por isso que vai trabalhar juntamente com o jurídico. E também saber o que a empresa está implementando no seu sistema. E a gente vai ter que ter um respaldo e um auxílio do TI. Correto. Entendeu? Porque assim, toda empresa tem, mesmo que seja, é o menino do TI. Aquele, né? Que vai lá mexer no computador. Isso. Mas ele sabe o que ele implementou ali na empresa. Então a gente tem que ter esse conhecimento. E assim, independente do tamanho da empresa, né? Você pegar uma empresa menorzinha, assim, geralmente as empresas hoje todas têm um sistema ali, um ERP, né? Um sistema de dados para você coletar, fazer lançamento de venda, ter cadastro de cliente, né? De fornecedor e tudo. Então, assim, independente, pensa numa indústria. Né? Imagina uma empresa grande. Pois é, mas assim, todas as empresas, todas. Sempre a gente fala, a padaria da esquina coleta dado. Então ela tem que estruturar. Correto. Todo tipo de empresa, todos os segmentos, tudo. Após feito isso, feito a auditoria, que na auditoria eu sei quais são as vulnerabilidades e as fraquezas da empresa. Onde que são os pontos-chave que a gente tem que trabalhar. A partir daí, serão implementados as medidas técnicas e as organizacionais, de acordo com a vulnerabilidade da empresa. Tá? A gente tem também que ter um manual de descarte seguro. Você tem que delimitar na empresa. Mas eu sei jogar fora, eu sei cortar. Não é isso. Não é isso. Né? A gente tem muita empresa que faz isso. Tem coisa que é simples, mas tem coisa que não é, tem coisa que é um pouco mais complexa. Né? Tem empresas aqui em Montes Claros, não sei se em Montes Claros tem, mas BH tem, que é só de descarte de documento. Só de descarte de documento. Entendi. Entendeu? Então, a partir daí, a gente tem que ter um manual de descarte seguro e também conscientizar os colaboradores. Pois é, e esses manuais, por exemplo,
Às vezes, né, o pequeno fica assim, eu queria até olhar um pouco mais para isso no meu negócio, mas ele está preocupado com a questão financeira dele, se ele vai dar conta ou não de fazer. Essas informações, elas são... Tem uma ajuda ali na internet, no Google, um site que seja... Tem. A NPD, ela tem vários guias de informes mesmo, Entendi. sabe? No site da ANPD tem vários guias de... ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Joia. Tem muitos guias, o que você deve fazer. Eles até lançaram, que tem um documento que chama Relatório de Operações, o que eu disse. Eles lançaram lá. Modelo legal. de relatório de operações. Bem simplificado, mas lançou. Assim, Colabora. melhor do que nada, entendeu? Uma colaboração. É porque tem gente que vai entender, mas se a gente não tem jeito, vai ter que chamar a Maria Fernanda lá no Instagram que vai precisar da mentoria. Justamente, entendeu? A gente pode orientar que é mais barato do que você contratar uma implementação completa. Mas é fazer alguma coisa, entendeu? Entendi. Iniciar, dar o primeiro passo. É melhor do que não fazer nada. Sim. Né? E a gente fazendo todos esses passos, depois disso a gente tem que fazer todo novo projeto que for implementar na empresa, a gente tem que saber o impacto que aquilo vai dar no titular do dado. Se envolver dado pessoal, tá? Se a operação lá nova que a empresa for fazer envolver dado pessoal, Entendi. tem um relatório que você tem que fazer, um relatório simples, uma comparação. O que isso vai impactar no titular de dados? Entendi. Depois Entendeu? que fizer, seguir esses passos aí que você colocou para é que iniciar você vai essa jornada aí você vai ver proteção de dados. Eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho, quais leis que eu tenho que seguir. Agora eu tenho um projeto novo, que eu tenho que coletar dado pessoal. Mas qual vai ser o impacto pro titular do dado? E eu vou ter isso registrado na minha empresa. Porque a ANPD vai chegar um ponto que ela vai fazer fiscalização. E você tem que ter isso na empresa para comprovar que você está resguardando o titular de dados. Entendi. A ANPD, ela vem para ser o advogado do titular. Além disso, você implementar na sua empresa, ok, mas você tem parceiros que você compartilha dados pessoais. Você não vai implementar no seu parceiro, mas você vai fazer uma auditoria menor no seu parceiro. Entendi. Parceiro, como é que você está aí a questão de privacidade e proteção de dados? Como é que você está na questão de segurança aí? Tu implementou alguma coisa? Isso vale para os bancos? Todo Porque tipo. o banco é público, privado, todo tipo. Ari, eu vou te falar, eu recebo umas 10 ligações falando, foi feito uma compra no valor de tanto no seu cartão do banco. Recebo todo dia. E tem gente que cai ainda. Simplesmente desligo. Não, e agora eles estão mandando correspondência. Na minha empresa, por exemplo, eu recebi umas 2 correspondências. Chegou uma correspondência lá de um protesto. Eu já abro louca, né? Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Que não pagou o boleto. Aí eu abro o protesto. Aí você abre, tá lá falando a reclamação para fazer contato, sei o que lá. Um documento, assim, como se fosse da Caixa Econômica, né? E tudo. E aí, na hora que você vai ver, a gente manda pro jurídico, né? Verifica pra mim, não sei o que, não sei o que. Não, isso aqui é golpe. Mas cara, nós empresários, a gente tem essa abertura de ter mais esse tipo de situação. Também ocorreu comigo. Ligou no fixo, né, da empresa, falando que o meu nome iria para protesto, porque eu contratei uma agência de marketing e não paguei. R$9 mil. E ia para protesto em 1 hora que eu tinha que resolver. E é sempre assim, muito essas pessoas que querem aplicar o golpe, eles são muito ágeis. É pra agora. É incrível, vão né? rapidinho, tem que fazer, senão cai. Aí a pessoa cai, entendeu? Esse mês, eu ia pedir o boleto pra ver o nome de quem ia sair, mas acabei não dando o Ibope. Acabei desligando. Isso acontece, é normal. É igual confirmação de dados, né, Nanda, por telefone. Aconteceu isso com a colaboradora minha um tempo atrás, tadinha. A bichinha sofreu um golpe e ligaram. Aí ela foi contando assim, que ligaram uma vez e tentaram confirmar tal dado. Aí que ela foi e confirmou. Aí que depois pediram outro dado, falou assim, não vou te falar não. Aí tá, aí passou um tempo, ligou uma outra empresa falando que era de não sei aonde. Você que é fulano de tal? Falou o nome todo. Aí falou, eu preciso confirmar alguns dados. Seu CPF é tal. É assim, confirma por favor sua data de nascimento. Ela foi lá e confirmou. Nossa. Então assim, essa quadrilha, que deve ser uma quadrilha, fez vários contatos com ela, confirmaram todos os dados que precisavam e fizeram um empréstimo com os dados dela.
Isso está sendo muito comum, mas tem que partir da nossa conscientização, mudança de cultura. Isso aí. Sabe? É não fornecer dado. Banco nenhum liga para confirmar dado. Se receber uma correspondência igual você recebeu, liga para o seu gerente. Ou, se não tiver o jurídico, né, por exemplo, liga para o gerente. Não. Beleza. Desconsidera, beleza. Confirma, né, para ver o que é. Isso. E por último, depois de você verificar a situação, implementou, viu com o seu parceiro, tá certo, tá tudo ok, não para por aí. É uma melhoria contínua. Você volta ao início. É o que a gente chama de PDCA. Sim. É o ciclo PDCA. Nós tivemos aqui o Daniel Massula, que deu uma consultoria para nós, com a mini mentoria do que é o PDCA. Justamente. Então, procura essa entrevista lá que ele vai explicar certinho. Isso. Então, o LGPD da implementação é um PDCA, é um ciclo, é um loop. Fica um círculo vicioso, ele não para nunca, não pode parar nunca. Entendi. Porque colaborador vai ser dispensado, outro colaborador vai entrar. Então, assim, não para nunca. Leis vão surgindo, leis são substituídas. Então, a gente tem que ter uma melhoria contínua nesse processo. Então, esses 10 passos que resume bem resumido o que a empresa tem que fazer. Ou seja, é possível que pequenas e médias empresas se adaptem às exigências da LGPD sem comprometer demasiadamente seus recursos financeiros e operacionais. Né? Isso. Além disso, a NPD também publicou resolução número 2. Tem um tempinho já que ela publicou essa resolução que ela ameniza um pouco mais para as pequenas e médias empresas. Ela aumenta o prazo, ela diminui um pouquinho das exigências de documentação. Essa resolução, ela traz uma série de requisitos para os agentes de pequeno porte. Entendi. Que, assim, melhorou ainda mais para os pequenos e médias empresas essa implementação. Excelente. E, Yolanda, quais são os principais setores ou áreas dentro de uma empresa que precisam, assim, de maior atenção com relação à proteção de dados? Todos. Na verdade, Ari, todos os setores da empresa trata dado pessoal. O RH, o financeiro, o de atendimento diretamente com o cliente, o marketing, todos, de alguma forma, vai tratar o dado do titular de dados. Seja cliente, seja até mesmo colaborador, do parceiro. Então, não existe na empresa um setor que você precise de uma atenção mais focada, né? Assim, podemos dizer assim, não, esse aqui vamos primeiro, como o de RH. É onde concentra todo tipo de dado pessoal. Mas assim, não é o mais importante, todos são importantes. Mas a gente tem aquela prioridade, né? Vamos trabalhar aqui, ou até mesmo na área de TI, que é onde circulam os dados, né, no sistema da empresa, mas todos serão de forma especial serem tratados, serem implementados. Entendi. Agora, uma dúvida que surgiu aqui, por exemplo, você vai lá na farmácia, aí você vai fazer uma compra na farmácia e tal, a farmácia vira pra você e fala assim, com ou sem CPF? Aí você fala assim, sem CPF. Aí a farmácia fala assim, o atendente fala assim, mas você dá o CPF, tem um desconto. Aí eu posso falar com ele assim, que não, mas eu quero meu desconto? Sim, como é que com funciona? certeza. Eu sou obrigada? Você não é obrigada a dar CPF. CPF para cadastros de fidelidade. Em qualquer empresa, cadastro de fidelidade, farmácia, empresas de compra, qualquer tipo de... A não ser que seja para tirar uma nota fiscal. Sim, tem que ter, aí né? é obrigação legal, a hipótese legal trazida pela LGPD. Obrigação legal. Então, eu preciso dos seus dados. Medicamento controlado também precisa de dos dados, pessoal. antibiótico, né? Justamente. Mas assim, vou comprar um shampoo. Tem um desconto lá de 20%. Lá na prateleira tem o valor original e o valor com desconto. Tá. Beleza, chego no caixa, me solicita o CPF, só que o CPF dá desconto. Você pode negar e exigir o desconto. Um cliente meu já fez isso e garantiu o seu desconto. Então, você não é obrigado e você tem direito, sim, ao desconto. Você pode chegar e falar, eu quero e eu tenho direito. Aí a farmácia não pode te negar. Se tiver na prateleira escrito isso, perfeito. Entendi. Então, eu não sou obrigada a dar meu CPF, então fala, eu não sou obrigada a dar, mas você também não pode deixar de me dar meu desconto, não. Porque tá lá falando que tem um desconto, então me dá meu desconto.
O direito do consumidor também. O direito do consumidor e a LGPD também caminhando aí em paralelo. Legal. Ô, Nanda, eu também queria que você nos esclarecesse, assim, nos desse uma dica aí, dicas valiosas, né? De que, por exemplo, se tem uma... Parei. Por exemplo, se houver um incidente de segurança envolvendo dados pessoais, o que o gestor precisa fazer? Assim, tem um protocolo a ser seguido? Assim, passo a passo mesmo, porque muitas vezes pode acontecer, como a gente tem visto, igual eu falei no bloco anterior, né, que meus dados foram hackeados e tudo, mas a gente tinha lá as proteções. Mas para o nosso ouvinte aqui, o que tem que ser feito? A empresa, ela tem que tomar as precauções de forma imediata, porque o efeito pode ser drástico se esperar um tempo maior. O gestor, tendo conhecimento do incidente envolvendo dados pessoais, ele tem que informar ao profissional de privacidade, ou até ele mesmo estar treinado para isso. Dependendo da gravidade, ele tem que anunciar, tem que informar a autoridade nacional através de um comunicado de incidente de segurança no próprio site da ANPD, mas precisa de todo um cadastro anteriormente feito. Mas assim, para empresas de pequeno, médio, é resolver o incidente internamente. Como? Dependendo do número de titulares afetados, você deve comunicá-los que ocorreu o incidente, mas que a empresa já está tomando as precauções. Dependendo do incidente, fazer um boletim de ocorrência, tá? E ver a causa raiz, descobrir a causa raiz. Entendi. Daquele incidente e tomar as medidas, as devidas precauções, resolver o incidente. Mas os titulares de dados, eles precisam ser avisados para tomarem cuidado com consequências posteriores, né? Que são ligações de pessoas fraudando, dependendo do dado que foi extraviado, ele precisa ter essas preocupações, precisa estar alertado que houve, né? A gente está dando um exemplo aqui de um vazamento de dados, que houve o vazamento, que pode ter consequências com isso. E a empresa, ela se precaveu fazendo isso. Porque uma empresa que não faz nada, o titular é prejudicado. E a empresa pode sofrer, sim, sanção administrativa por inércia dela em relação a esse incidente. Correto. E em qual situação que a LGPD não se aplica? Ela não se aplica apenas para situações que envolva coleta de dados para particular, tipo, eu vou fazer uma festa de casamento sem vínculo nenhum econômico, tá? Tipo assim, uma matéria jornalística. Jornalística também. Para trabalhos acadêmicos, mas resguardando também o direito autoral, né? Mas basicamente isso. Então tá, mas Nanda, então pra gente não falar assim, que a LGPD, ela vem só pra dar mais um trabalho pro empreendedor, tadinho da gente, empreendedor sofre, né? Pra gente não achar que ela é só pra trazer mais uma sanção, ou mais uma fiscalização, ou mais uma possibilidade da gente ter que, sei lá, ser envolvido numa ação e tudo mais, né? Só pra não falar, a LGPD só serve pra coisa ruim. E não é, né? Na verdade, não. Não é? Então existem as vantagens também da LGPD para o nosso negócio. Sim. Você pode falar um pouco pra gente sobre quais são as vantagens para o nosso negócio? E são muitas, Ari. Não é uma vantagem, não. O que a empresa ganha em implementar? Além de cumprimento de uma legislação, né? Está de acordo com a legislação. A reputação da empresa para parcerias comerciais, porque uma empresa já está cobrando da outra compliance. Isso é o compliance, a conformidade da empresa com a legislação. Esse vínculo empresarial para a empresa é muito maior. A credibilidade do cliente... Você escolher uma empresa que trata os seus dados de forma legal, que trata os dados, que armazena seus dados de forma apropriada, você vai se envolver muito mais com aquela empresa do que outra que não se preocupa
faz de qualquer jeito, compartilha de qualquer jeito. Então, essa credibilidade do cliente, do parceiro, a reputação da empresa, estar com a casa arrumada, você ir numa casa que está arrumada é completamente diferente. A energia, é verdade, né? O atendimento, né? Você chega numa empresa que está cheio de papel na mesa. Imagina, você chega lá, vê um monte de contrato, vê um monte de atestado médico. Qual a credibilidade que você dá para essa empresa? É verdade. De certa maneira também, a gente valoriza até o marketing da empresa, né? Com certeza. Porque... E você colocar um selo num marketing que você está adequado à legislação de privacidade e proteção de dados, aumenta ainda mais essa questão de você publicizar essa segurança que você tem com os dados pessoais. Pessoas vão querer trabalhar na sua empresa, sua empresa será bem vista, né? Nessas questões de proteção de dados. Até mesmo negócios internacionais que também os países cobram muito essa questão esse nível de proteção adequada, né? Lá fora isso já está acontecendo há muito tempo, na Europa, né? Nós que estamos nos regularizando. Com certeza. E aí, por exemplo, no caso do marketing mesmo, o banco de dados fica mais organizado, né? Fica com dados de cliente mais qualificado. Com certeza. Que engaja com a marca, que gera mais lead, mais venda, né? Até isso é algo que a LGPD traz de bom. E assim, a questão do marketing, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai implementar, gerir uma empresa, a gente pede pro gestor ficar bem atento à questão do marketing, ter a opção de, por exemplo, você abordar um cliente sobre determinado promoções, serviços, produtos, o cliente ter a opção de não querer aquilo e a empresa acolher, ok, tá tudo certo. Sim. Você vai ter uma credibilidade maior com aquele cliente e o cliente vai olhar com outros olhos. Por que eu tô negando ali? Talvez seja bacana aquele produto. Vai ter uma curiosidade a mais. Sim, né? É verdade. E assim, gente, essa transparência, ela gera essa maior credibilidade, que é a porta de entrada para a fidelização de clientes. Com certeza. Né? Então, assim, o Sebrae mesmo, de acordo com o dado do Sebrae, os clientes fidelizados, eles tendem a comprar até 67% mais do que os novos clientes. Então, ainda vai aumentar meu ticket médio da empresa, né? Como mostram esses estudos aí. Então, isso reflete de maneira positiva na lucratividade, no fluxo de caixa. Então, ou seja, alinhar as informações, né, entre empresa e cliente é bom. É muito bom. Com parceiros, com os colaboradores estando alinhados também, é excepcional. Nanda, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui conosco, assim, a sua troca, a sua partilha, ela foi de muita, assim, né, colaborou demais, porque é algo novo, mas como você disse, para nós, né, porque fora todo mundo já está, né, adequado, então assim, nós estamos nos adequando, é uma questão de tempo para a coisa ficar um pouco mais rígida, né, parece que aqui no Brasil as coisas vão mais lento, né, tudo mais lento. Um pouco mais lento, até porque tem muita empresa que ainda não está totalmente formalizada, né, em várias questões, em vários âmbitos aí, mas você pode colaborar muito para isso, porque você pode mentorar esses empreendedores e adequar essa linguagem, né? Isso, eu estou à disposição, Ari, quando você precisar. Eu acredito que esse tipo de trabalho que vocês vêm desenvolvendo, a questão de conscientização, mudança cultural, acho que a gente tem que bater muito em cima disso, que a gente mudando a cultura das pessoas com a segurança do dado pessoal. E responsabilidade. Responsabilidade é você estar seguro com a sua carteira, com a sua bolsa, é a mesma forma com os dados pessoais. E eu estou à disposição, a minha empresa gere, a minha empresa implementa, eu dou consultoria, mentoria, eu dou assessoria ao DPO interno da empresa, trabalho com o DPO as a Service, que é o terceirizado também. E eu estou à disposição por qualquer tamanho, qualquer setor de empresa, estou à disposição. Então deixa os seus arrobas aí para nós, né? No meu Instagram, @dpo.mariafernanda. Vocês podem me encontrar lá. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Ari. Pode deixar que se precisar que nós vamos te chamar para você ajudar a gente. E nós temos muito assunto para tratar em relação a isso. Muito assunto que pode ajudar, né? Sim. Obrigadão mesmo, viu, Nanda? Nada. Gente, é isso aí, adeque-se à LGPD, porque traz uma contribuição mútua aí para o nosso empreendimento, né? A gente se alinha às novas regras, passa mais segurança, mais confiança aí do nosso trabalho para os clientes, e isso com certeza faz muito sentido.
Mas olha, é assim que a gente conclui mais um episódio do Empreendedor em Ação. E claro que a gente não pode encerrar sem agradecer o apoio da Fadenol, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Empremix. E também do nosso querido Paulo, que fica aqui, gente, porque a gente tem que ter o podcast filmado, porque os bastidores aqui eu vou contar para vocês, é outro caos, né? Agradecer a presença da nossa querida roteirista Vanessa Araújo, né? E dizer para vocês que vocês podem comunicar conosco através do nosso e-mail, que é o empreendedoremasãomoc@gmail.com. Podem também seguir o nosso canal Empreendedor em Ação lá no YouTube. Lá, clica no sininho para você ter as novidades sempre aí em dia. Já tem muitas entrevistas, muitas mini mentorias, todas separadas lá por assunto. Então isso pode ser de serventia para você no seu dia a dia aí, na sua jornada empreendedora, tá bom? Tem alguns shorts, videozinhos também. E você pode me seguir também no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. E fica aqui meu agradecimento a todos vocês ouvintes. Lembre-se que quinta-feira que vem às 18 horas estaremos aqui nesse mesmo canal, na 101,1 FM, na Rádio Unimontes, essa rádio maravilhosa que traz cultura, conhecimento e informação. Até lá! A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.